Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Outra manifestação típica de uma mente concreta é a dissecção de um corpo morto, para ver se encontra a alma ali dentro. Outra ainda é a de voar pelo espaço procurando Deus e tudo o mais que a ciência oculta diz existir. Dissecado o cadáver e constatado que não há nenhuma alma lá dentro, conclui-se então que ela não existe. Mesmo com toda a capacidade de análise que a mente concreta tem, ela não poderá jamais perceber, com base nos sentidos normais, a alma saindo de um corpo. Para isso, é preciso outra visão de natureza interna. Exemplo de tudo isso é o episódio narrado no Novo Testamento, segundo o qual Tomé teve que tocar com as mãos aquele que tinha de novo se materializado, colocando o dedo em seu peito para ver se era realmente de carne. Em certo estágio evolutivo, esse tipo de comportamento já é ultrapassado, surgindo, pois, atitudes novas. No início, o nosso desenvolvimento intelectual era restrito, havendo a necessidade de tocar com as mãos o objeto em estudo a fim de se obter algum conhecimento. No estágio atual, já somos capazes de alcançar o conhecimento por intermédio de processos mais amplos e diretos, como, por exemplo, o da iluminação mental. Todavia, nesse processo, exige-se profunda humildade, pois a mente orgulhosa não é receptiva ao ensinamento superior. Mesmo não podendo ter opinião formada perante um fato que não compreendemos, é possível uma atitude de respeito por aquilo que desconhecemos, em vez de simplesmente duvidarmos do que ainda não nos é dado comprovar. Esse é um ponto importante, principalmente para a mente de quinto raio de hoje, que tenta transcender o nível humano intelectual, conforme ilustra muito bem o caso daquela pessoa que, após todas as análises, acabou por comprar uma terra que estava para ser desapropriada. Enquanto não dá o passo decisivo, a mente sempre pensa que sabe ou que não sabe, e no segundo caso vai analisar, julgar e pesquisar. Porém, se ela já está preparada para a transformação, olha o que não conhece, e mesmo não tendo a oportunidade de analisar ou de ter uma opinião clara a respeito, não deixa de levar em conta o valor que o desconhecido pode ter. Quando a mente do homem chega a esse estágio, já está diante de uma realidade vitalizada por aquela outra mente abstrata, sem necessidade de provas, de análises, de deduções, entrando então na fase de não julgar. Na etapa regida pela mente concreta, o comum é que reconheçamos apenas quem está no mesmo nível mental em que estamos. Se alguém se exprime por meio da mente superior, provavelmente não será compreendido por aquele que está no nível da mente concreta, que poderá até mesmo estranhar-lhe o comportamento, já que não tem como explicá-lo racionalmente. A mente que explica é capaz de reconhecer outra que também explica e, junto dela, viver harmoniosamente. Não pode, porém, saber o que se está passando naquela que já ultrapassou esse estágio. Para ilustrar esse fato, valho-me de um episódio ocorrido há anos. Havia um ser já bastante evoluído que vivia com amigos que ainda não tinham transcendido a mente analítica. Todos acreditavam que ele só recebia pessoas para falar de assuntos transcendentais, já que vivia em um plano de consciência muito elevado.
era bem compreendido quando agia assim, porque demonstrava coerência nessas ocasiões. Um dia, um membro de seu grupo saiu a passeio e encontrou esse grande iniciado andando sob frondosas árvores em companhia de uma senhora prosaicamente comendo cerejas. Conversavam sobre assuntos os mais corriqueiros, tais como problemas com o marido e com os filhos. Enquanto comiam, ele ouvia pacientemente tudo, como se ela estivesse falando do que ocorre em outra galáxia, misteriosa e desconhecida. O indivíduo que observava aquela situação ficou muito admirado, pois não podia compreendê-la racionalmente. Os que têm a mente no quinto raio fazem mais facilmente a conexão com a realidade da alma, pois o quinto raio é uma energia intimamente ligada ao mundo anímico, embora os eus superiores, individualmente, possam estar em quaisquer dos raios. Todavia, além da adesão consciente ao impulso evolutivo trazido pelas provas da vida, é também necessário decidir negar em si mesmo padrões estabelecidos, o que nem sempre é fácil. Exemplo disso é a pessoa que, por ser evoluída, não escolhe o que comer. Isso não quer dizer que alguém, por escolher a própria comida, deixe de ser espiritualmente evoluído. Em uma atitude como aquela, apesar de contrária ao padrão, é possível que estejam presentes outros aspectos que não percebemos com a mente concreta. Pode ocorrer, inclusive, que no processo vivido por uma pessoa desse tipo seja preciso jogar fora o padrão de não escolher para estar colocada em outra situação. É impossível julgar isso mentalmente. Conheci uma iniciada em leis eternas que, quando tomava refeições na casa de amigos, comia, sem nenhuma resistência, o que lhe era oferecido, menos produtos animais. Porém, quando ia ao mercado para as próprias compras de alimentos, fazia rigorosa seleção do que adquiria. Tocava cada fruta e sentia a vibração de cada legume antes de levá-los para casa. No entanto, os padrões mentais podem até ser mantidos, se têm uma razão de ser e se fazem parte da disciplina da personalidade. Sabemos onde estão em nossos escaninhos mentais e os utilizamos quando necessário para depois guardá-los novamente. Porém, se de repente tivermos de jogar todos fora a certa altura do processo, devemos estar dispostos a fazê-lo, pois a aspiração pura e simples não basta. Nessa etapa são necessárias também a renúncia e a autodisciplina. Contatos com a alma e a cura da incerteza. Podemos nos familiarizar com o processo de contato com a alma por meio do quinto raio, pois ele tem grande ligação com o mundo anímico e está presente em muitas mentes na época atual. A alma aspira a algo maior que ela mesma, porque tem possibilidade de perceber níveis de consciência superiores ao seu, e sua vontade está voltada para os planos mais altos da vida, pelos quais é vitalizada. A alma é, em nosso ser, a intermediária entre o mundo da forma, onde encarnamos temporariamente, e o mundo da não-forma, onde habita a consciência profunda. Quando se exprime em nós, a alma está ocupando-se não só da forma externa a ser manifestada, mas principalmente da qualidade que deve emergir. Uma mensagem da alma não se refere apenas ao que vai ser posto em prática, mas traz a qualidade e o conteúdo da expressão interna. Parte da humanidade ainda não tem a preparação necessária para captar essas mensagens de forma pura e inequívoca. São Francisco de Assis, quando ouviu do centro do seu ser que deveria reconstruir a igreja, pensou que se tratasse de uma capela que estava em ruínas. No entanto, a voz interior referia-se à reconstrução moral e espiritual da Igreja Romana como um todo, o que ele compreendeu algum tempo depois. A frase a seguir, atribuída ao mesmo Francisco,
exprime a forma e a qualidade que a alma procurava expressar por seu intermédio. Ele disse: o Senhor me chamou por meio da simplicidade e da humildade, e esse meio mo apontou ele, na verdade, para mim mesmo e para aqueles desejosos de seguir-me. O Senhor disse que me queria pobre e louco neste mundo, e que não queria levar-me por nenhum outro caminho senão o dessa espécie de sapiência. Eis aí a forma, o conteúdo, a qualidade e toda a história de um imenso grupo e de sua época. Nesse nível evolutivo, representado pelo exemplo acima, recebe-se a ideia sintética e, a menos que haja resistência que possam anuviá-la, parte-se para a sua execução. No momento da captação, antes de a mente humana interferir, fica-se imbuído da mensagem e não há possibilidades de dúvida quanto ao seu conteúdo. Mesmo havendo circunstâncias naturais que possam perturbar a impressão captada, a síntese não se apaga mais da consciência, tornando-se impossível fazer outra coisa que não seja aquilo que foi transmitido. Em outras palavras, a consciência fica tomada pela tarefa a ser cumprida. Vejamos agora como a alma imprime sua mensagem em nossa consciência, pois esse mecanismo interessa a todos que aspiram a esse contato. A alma capta de níveis elevados o que deve ser manifestado por seu intermédio e procura transmitir ao consciente o que cabe a ele executar. Para isso, a alma usa a imaginação criativa e é ajudada em vários sentidos por seres de grau evolutivo mais avançado do que o seu. Assim, a alma projeta parte da ideia divina na mente do indivíduo. A imaginação da alma não é como a da personalidade. Por meio da imaginação, a alma vê realmente o nível superior e, em seguida, constrói uma projeção, uma forma-pensamento que é enviada ao plano mental. Se a alma já é forte o suficiente, emite também uma onda para o corpo emocional, fazendo com que a mensagem atinja este nível, caso a forma-pensamento não tenha sido captada pela mente. No plano emocional ou astral, a ideia apresenta-se como um desejo elevado, da mesma categoria do impulso emitido na origem. Assim, se não for possível captar um impulso no plano mental, pode-se fazê-lo no astral, como um desejo de alta qualidade. Durante esse processo de transmissão e de captação, pode-se também tomar consciência da forma-pensamento em um sonho, visão ou ideia que apareça esporadicamente. Note-se, contudo, que isso acontece por acréscimo e depende da intensidade da fé existente. A fé é que determinará a abertura do consciente ao impulso da alma. Se a alma é experiente, tem ainda a possibilidade de criar com sua imaginação, além da forma-pensamento no mental e do desejo positivo no astral, algum sinal concreto de sua vontade no plano físico, com a colaboração de outras almas encarnadas. Uma manifestação do plano físico se dá por meio de fatos conduzidos por diferentes almas que estejam em comunicação, como vimos no capítulo sobre o quarto raio. Eventos concretos podem ocorrer, demonstrando bem claramente o que a alma quer, quando a pessoa não conseguiu captar a mensagem no mental ou no astral, ou para que o conteúdo captado lhe seja confirmado. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.